Vamos orar mais uma vez? Amém. Senhor Deus e Pai, é com muita gratidão que nós oramos nesta hora, Pai, e pedimos que o Senhor continue conosco, Pai, nos dando um pouco mais da Tua palavra, da Tua direção para as nossas vidas. Até aqui o Senhor nos ensinou, até que o Senhor nos ministrou, até que o Senhor nos ajudou. E nós te pedimos, Pai, continua conosco e desta vez, Senhor, fala aos nossos corações diante daquilo que estamos fazendo, daquilo que precisa ser mudado, das nossas transformações que ainda não aconteceram, Pai, das restaurações que esperamos, Pai, das mudanças que o Senhor espera em nós. Em nome de Jesus Cristo, nos mostra hoje o Teu caminho, fala aos nossos corações e nos direciona ao que fazer. Em nome de Jesus, nós queremos aqui declarar o nosso coração aberto e quebrantado e pedimos, Espírito Santo de Deus, toma os nossos corações e fala conosco, toma as nossas vidas e nos governa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu, como Teu servo, como Teu filho e como um instrumento nas Tuas mãos, eu me apresento e peço que o Senhor me use em cada ocasião, Senhor, como servo, como filho, como instrumento, como pó da terra, e o Senhor soprando em mim, mas que seja o Senhor a ministrar neste lugar, usando a minha vida da maneira que lhe apraz, da maneira que lhe convém, Pai. Eu oferto a minha vida diante de Ti, declaro que sem a Tua presença eu não poderia estar aqui nem abrir a minha boca. Portanto, Pai, me inspira, Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala através de mim, em nome de Jesus, e nos ensina a Tua direção, a Tua palavra nesta noite. Peço que o Senhor venha nos abençoar com saúde, que o Senhor venha nos abençoar aqui neste lugar, Pai, com a Tua presença. Tira do nosso meio todo ataque, tira do nosso meio a sonolência, tira do nosso meio o cansaço físico, tira, Senhor, toda a movimentação desnecessária neste lugar, Pai, que sejamos reverentes na Tua presença, Pai, e que estejamos prontos para receber o Teu amor. Assim oramos e Te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Quem já ouviu falar disso? Onde está, ó morte, a sua vitória? Para que nós venhamos a este ponto, onde Jesus diz isso, para chegarmos neste lugar, nós precisamos entender com que autoridade e onde foi conquistada essa autoridade, para que Jesus Cristo então pudesse estar desafiando, falando para a morte, falando para o pecado, falando para o inferno, falando para Satanás, falando para o inimigo das nossas vidas. Onde está, ó morte, a sua vitória? Para que cheguemos neste ponto da palavra de Deus, nós precisamos voltar à lei que garantiu que Jesus dissesse isso. E aí é que começa burburinho na nossa mente, na cabeça de muita gente, que de todas as maneiras tentam anular a lei de Deus. A lei de Deus não veio para ser anulada, mas para ser cumprida. Ela não veio para ser anulada, ela veio para ser cumprida para aqueles que recebem a verdade de Jesus, para aqueles que recebem a graça capacitadora do cumprimento de todas as coisas na terra. A graça de Deus, o poder de Deus que vem sobre nós nos capacita a cumprirmos, a sermos cumpridores de toda a lei imposta, de toda a lei governamental, de todo o legislativo, de toda a lei de Deus escrita no Velho Testamento, apresentada a Moisés para o povo. A graça de Deus, ela vai nos capacitar, mas não é somente por ela e não só nela que nós podemos viver, porque há muita palavra, muita pregação, talvez vocês tenham ouvido isso por aí, talvez até aqui, não sei, eu não me lembro de ter pregado isso aqui, não me lembro, não é a palavra que Deus nos ensina aqui, não é.
toda a lei viverá. Eu e você precisamos entender isso. Se eu e você cumprirmos toda a lei, nós viveremos. Eu estou dizendo que Jesus um dia deu um grito e falou: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aquilo que vem e te fura, aquilo que vem e conduz para a morte, onde está? Ele falou, mas antes, ele passou por um processo que muitos da igreja se negam a passar. Querem a graça sem cumprir mais nada, querem receber a Cristo Jesus, querem receber a salvação do Senhor, e isso é de graça, por isso se chama graça, favor imerecido. Você quer, eu quero, porém pecamos, e pela graça, porque não é por obras que eu sou salvo, então pela graça de Deus eu fui alcançado. Ele me perdoa quantas vezes eu pecar, e é verdade, mas Ele também olha para o teu esforço de não pecar, ou pela liberalidade que você peca, e tudo isso é medido, tudo isso é visto, tudo isso o Senhor, só o Senhor Jesus, que veio para julgar todas as coisas, pode dizer o que vai acontecer com você e comigo. Há quem pegue com liberalidade e use a graça de Deus para livrar. Ele vem e pede perdão, já pensando no próximo pecado, ou deixando isso ser algo para ele mais poderoso do que a tentativa de viver uma vida santa. Deuteronômio 27, verso 1. Vou ler só o verso 1. Vamos lá, vamos abrir. Todo mundo diz que Jesus Cristo veio para trazer a graça e quebrar a lei, para trazer a graça, e depois de Jesus Cristo então vivemos na graça. Mas também nós escutamos, e somos ensinados a termos o caráter de Cristo, a imitarmos os seus passos, a fazer aquilo que Ele faz. Ele nos mostrou, Ele nos ensinou, e Jesus, Ele foi o cumpridor de toda a lei. Ele trabalhou aqui na terra, Ele andou aqui na terra, em nada pecou. Vocês sabem disso? Em nada Ele pecou, em nenhuma lei Ele tropeçou, em nenhuma lei Ele tropeçou. E Ele espera, na igreja, Ele espera de você, em qualquer situação, que você não tropece, que você também não peque. Olha o que diz em Deuteronômio 27, verso 1, que, diga-se de passagem, Jesus Cristo leu e obedeceu. Amém? Diz assim: Moisés e as autoridades de Israel ordenaram ao povo: obedeçam a toda a lei que hoje lhes dou. A lei foi dada para o povo, a lei foi dada para mim e para você. Se você ler o capítulo inteiro de Deuteronômio 27, você vai ver que ele diz coisas que realmente, se você fizer, os pecados que estão ali, se você cometer, você vai morrer, tua família vai ser destruída, tua casa não vai ficar de pé, você vai ser destruído nas suas finanças, nas suas emoções, na sua saúde. São coisas vergonhosas que acontecem em todo o tempo, e com certeza alguns de nós já passaram pelos pecados que está dizendo ali, esse capítulo fala das maldições: maldito aquele que fizer algo. São pecados terríveis que estão escritos ali. É um texto um pouco grande, eu não vou ler agora, mas ali são leis. E nessas leis tem as maldições nesse capítulo e as
bênçãos. As bênçãos no capítulo 28 vem com as bênçãos sobre as nossas vidas também. Bendito aquele que cumprir, bendito aquele que fizer, maldito aquele que fizer. Mas Deus está te amaldiçoando? Não. O pecado que você comete traz a maldição. Presta atenção. Muita gente fala: puxa, a palavra de Deus é dura, ela amaldiçoa. Quem amaldiçoa é o pecado, é o não cumprimento da lei. Não é Deus que amaldiçoa. Ele diz para você que todo aquele que fizer aquilo será maldito. Não porque ele te amaldiçoa, mas porque você cometeu aquele pecado, aquele erro. Esse é o grande problema da história. Ali está dizendo de coisas terríveis. Fala de traição, fala de você querer. Olha uma frase que tem ali: maldito aquele que pegar e medir a sua terra e esticar o seu cercado, a sua cerca, para o terreno do próximo, ou seja, um roubo, uma enganação. Ele fala na linguagem que eles tinham que entender, porque ali naquele momento, naquele tempo, o que eles tinham de valor era o gado, era o rebanho, era a plantação que era feita na terra. Se você estica a sua cerca 1 metro para o meu terreno, você está roubando um pedaço da minha terra e da minha plantação. Ele vem declarando que aquele que pecar, aquele que tentar roubar o seu irmão, aquele que tentar enganar, aquele que trair, aquele que é mentiroso, todos os pecados contidos ali, ele diz: esse será maldito, amaldiçoado pelo pecado, pelo erro, pelo problema. Que família fica bem se o pai é ladrão? Há uma maldição. Você vai colher isso dentro da sua casa. Que família anda bem onde há promiscuidade, onde há erros terríveis? Não anda. O pecado faz a nossa casa ficar contaminada. A corrupção faz isso conosco. Abre Levítico capítulo 18, verso 5. Levíticos 18, verso 5 diz assim: obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ou seja, ele termina a frase dizendo: sou eu que estou dizendo, eu, o Senhor, estou dizendo. Obedeçam aos meus decretos e às minhas ordens, pois o homem que os praticar viverá por eles. Porque estas coisas fará e trará vida para a tua vida, vida para a tua casa, vida para os teus relacionamentos, vida para o teu negócio. Uma empresa que não cumpre a lei, uma empresa que anda em corrupção, Deus não pode garantir, Deus não vai dizer isso para ele, porque se você não praticar, você não viverá. Então a tua casa, a tua empresa não estará bem. Ezequiel capítulo 20. Isso é só para a gente entender que lá na lei, que lá no Antigo Testamento, aquele que o Senhor Jesus conhece muito bem, lá atrás está nos ensinando o que nós devemos fazer. Ezequiel 20, 11. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes dei os meus decretos e lhes tornei conhecidas as minhas leis, pois aquele que lhes obedecer viverá por elas. Agora vamos lá em Gálatas capítulo 3, verso 12, já Novo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 12. Gálatas capítulo 3, verso 12 diz assim:
A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Presta atenção, a lei não é baseada na fé, mas a fé é baseada na lei, porque ele diz, pelo contrário, é a fé que se baseia na lei, é a fé que se baseia naquilo que você apresenta. A tua fé, ela é demonstrada com obras. Você não é salvo por elas, mas a tua fé, ela é demonstrada pelas obras que não te salvam. Portanto, se você tiver fé e achar que é salvo, mas não tiver obras, a tua fé é morta. Você não pode fugir da obra, você não pode fugir de ser correto, você não pode fugir de cumprir toda a lei, porque é ela que te fará viver. Está dizendo aqui em Gálatas, quem praticar estas coisas, por elas viverá. O inimigo das nossas vidas sempre vai tentar nos pegar em erros e em nossa desobediência. O inimigo está o tempo todo esperando você errar, esperando você deixar uma brecha, uma porta aberta, para que ele possa entrar dentro desse lugar e causar o sofrimento, e causar as perdas, as destruições que ele deseja. Ele vai esperar você falhar, ele vai esperar você de alguma maneira errar em alguma lei, tropeçar em alguma lei, tropeçar em alguma coisa. De onde vem os sofrimentos? De onde vem as destruições que nós queremos longe das nossas vidas? De onde elas vêm? De onde elas provêm? Se a graça do Senhor já te alcançou, se a graça do Senhor já te salvou, por que estão vindo ainda os sofrimentos, as destruições, as guerras, as confusões? Por que as mentiras ainda estão pairando sobre a tua vida? Por que os enganos continuam dentro de você, dentro da sua casa? Entenda que se eu e você não cumprimos a palavra do Senhor, não cumprimos essa lei, nós teremos os sofrimentos, as destruições entrando dentro da nossa casa, porque são consequências, malditas consequências daquilo que nós causamos, daquilo que nós fazemos. É exatamente na corrupção do homem que Satanás obtém acesso à sua casa, é na nossa corrupção. Também é essa corrupção que destrói todo tipo de aliança que você possa ter. E eu digo aliança, não só a tua aliança com Deus. Quando vem uma corrupção dentro da sua casa, acontece de ter a sua aliança roubada, você deixa a tua porta corrompida, você deixa a tua casa aberta, alguém entra ali e rouba a tua aliança, como se você deixasse a tua aliança em cima do criado, do lado da cama, do armário, e alguém vai lá e arranca aquilo e leva embora, porque você deixou uma brecha, você se corrompe, você deixa uma porta aberta para o inimigo obter acesso na sua casa e tirar aquilo que é teu. Quando o inimigo entra, ele causa sofrimentos dentro da sua vida natural, com a sua família. Não somente ele destrói a tua aliança com Deus, mas a tua aliança com o outro indivíduo, é de indivíduo para indivíduo, é de marido para mulher, é de esposa para o marido, é de pai para filho. Essas alianças são roubadas. Nós deixamos a porta aberta e a aliança é roubada. O que a gente vive no nosso dia a dia é fruto daquilo que a gente pratica todos os dias. Você e eu precisamos entender, essa prática tem roubado a nossa aliança, o nosso erro, o nosso mal, a nossa corrupção tem aberto portas onde o inimigo entra e destrói as tuas alianças. O Senhor veio hoje para dar uma bronca em nós. Ele não está satisfeito, ele não está contente. Onde está a morte, a tua vitória? Como é que eu grito isso aqui? Como eu falo isso pelos quatro cantos da terra? Como eu subo no telhado e começo a ir contra o inimigo, contra o inferno, declarando essa frase, mas há portas abertas corrompidas, portas abertas pelo erro, pelo pecado, pela falta do cumprimento da lei.
não posso ser louco de entrar numa guerra sem ter a noção de como eu vou atacar, sem eu ter a arma certa, sem ter o escudo levantado. Jesus Cristo, quando falou aquilo, é porque nada podia tocá-lo, nada podia encontrá-lo, nada tinha acesso a Jesus Cristo. As suas alianças têm sido roubadas, e só você pode fechar a porta, só você pode tomar essa aliança de volta, só você pode restaurar a tua casa, os teus relacionamentos, só você pode ter intimidade com Deus. A palavra do Senhor te exorta, mas a tua atitude no dia a dia, a cada segundo da sua vida, a cada momento, o inimigo ele está à espreita, procurando uma próxima oportunidade. Se você fechou a porta para ele agora, ele não pode te tocar, ele vai buscar uma oportunidade para te pegar de novo. Agora você não precisa se preocupar com isso se você não tiver a porta fechada. Você não precisa acordar e falar: meu Deus, como vai ser amanhã, ele vai me atacar. Não, você simplesmente acorda adorando e glorificando a Deus sem medo que o inimigo não vai fazer nada. Ele não tem acesso, ele não pode ter esse acesso. Se você não abrir a porta, ele não toca, ele não entra, ele não rouba a tua aliança, ele não rouba o teu sonho, ele não destrói os teus relacionamentos, ele não traz sofrimento para a tua casa. Em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 54, posso ler? 1 Coríntios 15, verso 54, com referência à palavra do Senhor, diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Até a lei. A palavra está dizendo aqui: quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória de Cristo Jesus naquela cruz. A morte foi destruída. E quando essa morte é destruída na minha vida? Quando eu uso a cruz do Senhor como a ponte para a verdade da minha vida. A cruz de Cristo tem que ser essa ponte. A cruz de Cristo tem que ser o lugar onde eu entendo o que foi feito, o sacrifício que aconteceu, e a partir dali eu sou o cumpridor da lei como o meu Senhor, porque o meu Senhor chegou à cruz porque Ele cumpriu toda a lei. Em nada Ele pôde ser condenado, em nada Ele foi pego, em nada Ele pôde ser acusado. Ele conquistou aquela cruz. A cruz foi uma conquista. Houve passo a passo para essa cruz ser conquistada. Houve uma luta. Ele enganou o inimigo o tempo todo. O inimigo não tinha acesso a ele, não sabia quem ele era, até o dia da crucificação. Até o momento que Jesus foi crucificado, o inimigo tinha ali uma suspeita, mas ele não tinha certeza de quem era aquele que estava ali. Jesus não se apresentava, Jesus não se revelava, Jesus ele combatia na palavra. O inimigo tentou pegar Jesus Cristo, e mesmo Jesus Cristo andando como um homem na terra, ele não teve acesso, não pôde ter acesso a ele. Ele tentou.
A tentação de Cristo foi uma tentativa do inimigo de tentar entrar na vida de Cristo, de tentar entrar na vida daquele homem, corrompendo ele, para ter acesso e quebrar uma aliança. Onde está a morte? Ó morte, a sua vitória. Onde está o seu aguilhão? O que executa a morte é o pecado. O que faz a morte acontecer é o pecado. E a falha da lei é um pecado. Se você pensar em qualquer pecado que você cometeu e tentar atribuir uma lei para ela, você consegue. Você consegue atribuir uma lei. Talvez hoje não tenha lei para pornografia, mas tinha. Mas tinha lei, e agora não tem. As coisas vão acontecendo, mas você consegue atribuir. Sempre houve uma lei moral, sempre houve a lei de Deus. Não tem uma lei física, não tem uma lei no nosso legislativo, no nosso governo, mas tem a lei de Deus. Você sempre se pega. Qualquer pecado que você cometer, você transgrediu uma lei. Qualquer pecado que você cometer, você deu acesso ao inimigo na tua vida. Ele vai te cobrar. É o promotor do inferno. Ele olha aquilo que você fez e fala: eu vou cobrar, eu vou abusar, eu vou levar esse cara até o fim. E aí vem a graça. Mas essa graça que te salva. Tem sempre um promotor ali depois, esperando você cair. Na próxima oportunidade ele vai atrás de você, ele vai tentar te destruir. E quanto que você aguenta por isso? Quanto a sua casa, a sua família vai aguentar por isso? O que executa a morte é o pecado. O aguilhão é exatamente uma madeira com algo pontudo na frente, que fica furando. Jesus Cristo, ele foi furado na lateral também, como se aquilo fosse matar Jesus Cristo, mas aquilo não ia matar Jesus Cristo, aquilo não ia fazer nada contra ele, porque não tinha pecado. Aquele aguilhão não tirava a vida de Jesus. O aguilhão é algo que acusa, que cutuca. Você sai do eixo e ela machuca. É usado também em carros de boi. E o boi, quando está meio nervoso, meio saindo da linha, ele batia naquilo e voltava, porque aquilo machucava, porque aquilo doía. O aguilhão é algo que acusa, o aguilhão é algo que machuca, é algo perfurante. O pecado é exatamente o que executa a morte, é o aguilhão. E Jesus Cristo, ele gritou, ele disse: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É o que mostra. Você vai conseguir colocar um pecado dentro de uma lei. E o que eu faço? Se eu não pego mais, é porque eu cumpro a lei. Então tá, não mais pecar. Então tá, você vai cumprir toda a lei. Tua família precisa de um homem cumpridor da lei, de uma mulher cumpridora da lei. A sua empresa precisa de um homem cumpridor da lei. Como posso dar corrupção e pedir misericórdia de Deus todo dia, e amanhã usufruir daquilo que eu penso que foi a misericórdia de Deus que te deixou ter? Você não vai poder gritar, você não vai poder dizer isso. No deserto, Satanás tenta descobrir se Jesus era Cristo. As tentações que ele lançava para Jesus era para ver o poder dele se manifestar. Ele queria ver Jesus Cristo se manifestar com o poder. Ele queria descobrir se realmente ele era Deus. Ele queria descobrir. Ele queria tentar pegar ele num pecado. Ele não tinha um plano perfeito. Satanás buscava um plano perfeito, mas ele nunca teve um plano definido para pegar Jesus, porque ele não sabia, ele não tinha certeza. Jesus Cristo não foi pego. Jesus Cristo não abriu a boca para dizer que era Deus para ninguém. Ele não respondia às perguntas. Ele era questionado o tempo todo. Satanás queria ter certeza de quem era Jesus ao certo. Ele não tinha essa certeza. Ele queria matar Jesus, mas depois na cruz ele descobre que aquilo seria a sua própria derrota. Ele muda de ideia no meio da crucificação, porque ele não sabia quem era Jesus. Se Jesus fosse apenas um homem, um profeta, ele tentava pegar
pegá-lo em pecado. Mas se fosse Deus, ele tentava pegá-lo no milagre para depois fazer aquilo que era certo. Se Satanás descobre quem era Jesus, ele ia tentar fazer de tudo para que ele não fosse crucificado. Jesus lutou para ser. O inimigo deixou isso acontecer até descobrir que aquilo seria a sua derrota. Jesus lutou até o fim, e ele não deu nenhum acesso a Satanás. Satanás andava sempre confundido e não podia tocar em Jesus. Agora Satanás não anda confundido com a gente. Ele sabe exatamente o momento de nos tocar, onde vai nos tocar, que porta ele vai entrar. Jesus deixava Satanás confundido, não sabia quem ele era, onde ele andava, o que ele falava, o que ele fazia. Você pode orar pedindo invisibilidade para o inimigo não te ver. Eu vou te ver, mas o inimigo não vai te ver. Jesus Cristo fazia isso. Jesus Cristo não era encontrado. Ele era um homem que andava conforme a vontade do Senhor e confundia Satanás em todo o tempo. Satanás não podia tocá-lo, Satanás não podia encontrá-lo, não tinha acesso. Jesus não deu nenhum acesso a Satanás. Olha o que o Senhor diz para ele: Jesus não deu nenhum acesso a Satanás. E agora, igreja, você precisa fechar os acessos que foram abertos. Olha aqui, diz em Lucas capítulo 4, quando o Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto para ser tentado. Você vai ver Satanás tentando pegar ele de algumas maneiras, e Jesus Cristo dando as respostas que deixavam a Satanás totalmente confundido, e ele nunca revelou que ele era Deus. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Amém. O diabo então o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Ou seja, ele tentaria de novo. Ele iria atrás de Jesus mais uma vez. Ele tinha uma missão, e a missão do inferno era destruir as obras do Senhor. A missão do inferno era não deixar Jesus Cristo vencer. A missão do inferno era tentar ter matado Jesus quando criança. Ele teve que ficar fugido por muito tempo. Jesus Cristo, ele seria perseguido mais algumas vezes, mas Jesus não estava nem aí, porque ele estava cumprindo a lei, ele conhecia a palavra, ele veio e nada foi pego, em nada o inimigo tinha acesso à vida dele. No deserto ele disse: nem só de pão viverá o homem, eu sou o homem, você não vai me pegar, Satanás.
Você pode me oferecer o que você quiser. Agora, se Satanás ofereceu um monte de coisa para nós, todos os reinos da terra, todas as riquezas, se ele aparece com qualquer ofertinha mais ou menos colorida, a gente já está abraçando. E a tua vida, a tua família, ela é atingida por essas ofertas, por essas aceitações, por aquilo que você acaba recebendo, por aquilo que Deus não deixou você pegar, mas você acabou de alguma maneira colocando a sua mão. Na cruz, Satanás descobre a identidade de Jesus Cristo, e então ele tenta fazer com que Jesus descesse daquela cruz. Quando ele descobre, ele tentou fazer, ele tentou chamar a atenção de Jesus, ele tentou fazer com que, se ele descesse ali, imagina se Jesus então consegue sair daquela cruz, salva os dois que estão com ele ali também, os dois prisioneiros, porque Jesus tinha poder de fazer isso. Se ele quisesse simplesmente falar, eu vou me revelar, eu vou fazer isso. Se ele desse ali, todos aqueles fariseus, todo o povo de Israel, iam crer nele. Eles iam crer, não iam? Você não ia crer se estivesse ali blasfemando contra Jesus? Daqui a pouco ele desce dali, ele desce salvando todo mundo, mostra o seu poder para você, não ia. Mas esse não era o plano. Isso seria Satanás conseguindo abrir a porta. Isso seria Satanás entrando e corrompendo aquilo que era de Deus. Jesus Cristo não deixou isso acontecer. Jesus Cristo não deixou até o último minuto como um cordeiro. Quando ele vai para a morte, quando ele vai para ser tosquiado, ele é calado. Ele foi calado, não abriu a sua boca, não falou nada, não disse nada. Satanás descobre a identidade de Cristo em Mateus 27, capítulo 37. Abra comigo. Mateus 27, verso 37 diz assim: por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Nessa hora, Satanás olha para aquilo e fala assim: ferrou. Se ele morrer agora, ele venceu. Se ele fizer isso, ele vai levar todo o pecado. Agora eu entendi. Esse cara me enganou o tempo todo. Eu não consegui pegar ele em curva nenhuma. Eu não consegui pegar ele em pecado nenhum. Eu tentei, não descobri nada sobre ele. Como o homem foi irrepreensível, e eu não sabia que ele era Deus. Eu não sabia porque ele se negou a si mesmo. Ele negou toda a sua divindade. Ele negou aquilo que ele era, que era rei. Ele era rei, ele era dono de tudo. Ele negou a sua riqueza. Ele andou, se fez pobre, ele andou como um pobre na terra. Satanás não pôde descobrir nada dele. Como um homem irrepreensível, não pôde ser pego. E ele foi alguém que morreu, fez algo que ninguém mais poderia fazer. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, uma acusação sobre ele, sobre o próprio rei. Então ele entende que aquilo estava acontecendo. E ele então, agora que você abre em Marcos capítulo 15, versos 29 ao 32. Marcos 15, a partir do 29, diz assim: os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo.
Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Eram insultos, mas havia ali a intenção de Satanás de fazer Jesus ouvir aquilo, e numa última tentativa fazer com que ele desistisse do sacrifício, para que Jesus não fosse até o fim daquilo que era a missão dele na terra. E Satanás vai todo dia vir contra a tua vida para fazer você desistir da tua missão aqui na terra. A tua missão, que é sacrificial, sim, tem sacrifício na tua missão. Essa tua missão, Satanás vai, numa próxima oportunidade, tentar fazer você parar. Ele não quer ver você terminando aquilo que começou. Ele não quer ver você bem com a tua casa, com a tua família, que é a promessa de Deus para você. É a prova de que Satanás muda de ideia e vai contra Jesus Cristo, vai contra ele, não quer mais a morte dele. E Jesus, o que Satanás quer é que você não se sacrifique, não se sacrifique por Deus. Quando você diz: eu morreria por Jesus, Satanás fica furioso, ele fica endemoniado. Satanás, ele fica endemoniado, o chifre dele cresce mais. Quando você diz isso: eu morreria por Jesus, e é verdadeiro, ele fala: não, mas eu preciso impedir que esse cara morra por Jesus, então que ele venha e morra aqui, morra no mundo, se estrague, destrua a casa, a família. Eu vou dar riqueza, eu vou dar facilidades, eu vou mostrar para ele que demora muito você obter algum recurso com Deus, mas comigo é rápido. Então eu vou enganar, eu vou trazer a rapidez, eu vou trazer a facilidade. Nessa facilidade, muitos de nós vamos abrir os olhos e ser enganados. Jesus Cristo morrendo de fome, com dor, cansado, 40 dias, louco para chegar e falar assim: ô cabeção, você sabe com quem você está falando? Ô seu chifrudo, você sabe com quem você está falando? É Jesus, o Filho de Deus. Ele falou: nem só de pão viverá o homem. Um dia você vai ver o que eu vou fazer com você, mas agora fica no silêncio. Ele não dá vontade de chegar no cara que está te ofendendo o tempo todo, querendo te levar para a luta, você falar um monte para ele. Jesus Cristo, quietinho, não foi pego em nada, cumpridor das regras, cumpridor da lei. Você, cumpridor das regras, cumpridor da lei. A palavra, quando fala sobre o casamento, fala sobre o noivo e a noiva, fala sobre Jesus e a igreja, fala sobre o noivo representar Jesus e a noiva representar a igreja. E Jesus Cristo dá a própria vida por esta noiva, e você dá a própria vida pela sua casa, pela sua igreja, pela sua família. Você não deixa nada entrar, você não deixa o inimigo entrar em nenhuma oportunidade. Eu tenho uma família que eu preciso proteger, eu tenho uma casa que eu preciso guardar, eu tenho uma família que foi responsabilidade colocada na minha casa, no meu coração. A graça não te isenta da tua responsabilidade. A graça salvadora do Senhor não te isenta de você ter responsabilidade de ensinar os caminhos dentro do seu lar. Vai buscar sozinho um dia, vai se arrepender no último momento, destruiu a sua casa inteira, destruiu os seus filhos, destruiu sua mulher. No último momento, vai alguém fazer uma oração e te lembra de Jesus, você é salvo, e toda a tua responsabilidade que você fez. Você acha que é assim que vai ser? Esse é o julgamento de Jesus. Aqueles que não tiveram oportunidade, eu creio que todos terão oportunidade, mas se não tiver oportunidade, o Senhor tem um julgamento, eu creio. Mas nós que estamos ouvindo, nós que estamos sendo repreendidos, nós que estamos sendo amados por Deus, ensinados pelo Pai, Ele cumpriu toda a lei, para Ele chegar nesse momento e gritar: onde está
Jesus venceu na cruz e Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte, Jesus venceu a cruz, Ele venceu na cruz, Ele nos apresentou a cruz. Essa cruz é uma ponte para você viver a tua verdade, para você cumprir a lei. A cruz, ela te capacita para cumprir a lei. Ali você pega o teu pecado. O aguilhão que ia te furar, ia te matar, fica ali. Mas e você? E amanhã, na próxima oportunidade? Satanás queria o sangue de Jesus, mas Jesus não pegou em nada, então ele não teve acesso. Mas Satanás também quer o seu sangue. O que vai ser o seu sangue? Se amanhã o seu sangue for derramado, qual é a tua condição? Se você morrer, vai ser o sangue de um mártir, vai ser o sangue de alguém que honrou a Jesus, vai entrar no descanso de Jesus, ou vai ser o sangue que vai ser derramado? E esse sangue quem vai recolher vai ser Satanás. Essa palavra é séria, eu odeio falar a palavra Satanás. Não gosto dele. Tem que dar imóvel para ele. Mas de verdade, Jesus também não gostava, repreendeu Satanás, botou ele para fora. E o que o Senhor quer é que você nunca mais dê acesso a Ele. Não se lembre dele, não fale com Ele, não dê oportunidade para Ele estar na sua casa e no seu lar. E esqueça o nome, esse nome é feio. Esqueça esse nome, nunca mais fala dele. Jesus não precisava ficar se preocupando com Ele. Você também não precisa ficar se preocupando com Ele. Você precisa se preocupar em ser um homem conforme a palavra do Senhor, cumpridor da lei. Jesus não pecou e cumpriu toda a lei. Você precisa cumprir toda a lei. Eu preciso cumprir toda a lei. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E esse pecado não habita mais em você. Então você não precisa mais temer. Olha para o seu irmão e diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Jesus Cristo venceu por você na cruz. Jesus foi até o Hades e trouxe os que eram dele. Jesus foi lá, ele arrancou a chave da mão de Satanás. Ele venceu a morte, ele recuperou os seus filhos, ele te deu vida. Ele te deu vida. Ele venceu na cruz, ele venceu por você. Aí sim ele chega nesse momento que ele pode declarar e ele pode gritar: onde está a morte, a sua vitória? Sabe que Satanás foi ver e falou assim: puxa vida, peraí, onde é que eu tenho que ir? A palavra que garante que ele venceu. Aí você vai: quem cumprir toda a lei viverá. Você volta no quem cumprir toda a lei viverá. Satanás olhou para Jesus e falou: ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, por isso ele vive. Ele cumpriu toda a lei, por isso ele vive. Ele está dizendo: eu te dou a eternidade. Você quer viver? Com o quê? Se não cumprir, se você não for cumpridor da lei, se não for cumpridor da lei, a tua casa como será? Que os teus filhos vão aprender. Pensa naquilo que você faz e o seu filho vai descobrir como vai ser a vida dele, qual é o exemplo que ele tem, qual é a verdade que ele está vivendo, ainda que seja de vez em quando, ainda que você tenha que esconder dele. Como é que você conta a sua história para o teu filho, de como você cresceu na vida, de como você enriqueceu? Como você conta? Você tem coragem de mentir para ele? Seria um outro erro ganhar ilicitamente e contar uma mentira ainda para o seu filho. Cumpra a lei. Aquele que cumprir toda a lei viverá. Quem cumprir toda a lei viverá. E aí você pode abrir sua boca e dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Glória ao Senhor Jesus Cristo.